A nossa primeira conferência será com Deusa Samu, que é psicóloga clínica hospitalar, apresentadora de programas da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior e trabalhadora da Instituição Espírita Seara Bendita em São Paulo. Ânimo e fé, antídotos para a depressão e o suicídio. Este será seu tema em 45 minutos. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja e permaneça entre nós. Essas cadeiras vazias são espíritos desencarnados? Glória a Deus, que bom. Quero agradecer o convite. É a segunda vez que eu venho a Tupaciguara. Estou bem contente. Tem alguns rostos que eu já conheço, quero agradecer. Estou feliz de reencontrar a amiga Paula Zamp. Tinha pensado em cantar um pouquinho, mas desisti. Você na plateia não vai dar. Agradecer a presença de William Jacó, do querido Quincas na minha plateia, obrigada, e sua esposa, estou vendo você aí, e estou lembrando do lanche que você fez no dia que eu fui lá, essa parte é importante. A última vez que eu vim aqui, que eu estive aqui, eu levei dos mineiros o jeito de vocês se despedirem. Normalmente a gente vai nos locais e as pessoas falam, vai com Deus. E aqui vocês resumiram, com Deus. Então agora eu aprendi isso. Aí eu falo para as pessoas, resume, entendeu? Poupa a gente de ficar falando um monte de coisa, né? Com Deus. Muito bem, nós vamos falar de ânimo e fé. Antídotos para a depressão e o suicídio. Obrigada pelo apoio de vocês. Obrigada, amigo, você que está aí mexendo. Deus abençoe. Obrigada. E aí nós não vamos conversar de depressão e suicídio falando sobre o adoecimento em si. Nós vamos falar dentro de uma visão filosófica. A Organização Mundial da Saúde, todo mês de junho, edita um relatório. Os últimos relatórios apontam que aumentou o número de suicídios, principalmente entre os adolescentes. O segundo item desse relatório, que se repete a cada ano, infelizmente, o segundo item do relatório diz que um dos maiores fatores do suicídio é a depressão. O que seria a depressão? Uma postura do espírito, sim, porque nós somos espíritos imortais temporariamente na carne. Lembrem-se disso. Essa frase é de Eurípides Barçanufo. É uma postura do espírito, um perfil espiritual, uma postura de desistência diante da vida. Sabe quando você é criança e aí você está brincando lá com seus amiguinhos e aí a brincadeira não fica do jeito que você quer? Aí você fala assim, não brinco mais. Então é mais ou menos isso. O espírito adota uma postura de desistência. Como dizem os adolescentes, tipo assim. Ai, adoro. Tira tudo da frente. Aliás, falaram que aqui tinha baile, né? Então a gente pode fazer palestra e depois baile. A Paula canta. A gente pode fazer um remix das músicas espíritas, não é? E dançar também, por que não? Muito bem, então olha só.
o espírito assume uma postura de desistência diante da vida. Grosseiramente falando, como dizem os adolescentes, tipo, não brinco mais. Não está do jeito que eu quero. Não é uma postura consciente, ok? Mas é isto, grosseiramente falando, só para a gente entender. O corpo é a vitrine do espírito. Então, tudo que acontece na sua mente, no seu espírito, dentro de você, virá para a vitrine do corpo. E é por isso que as aminas cerebrais caem, principalmente a serotonina, quando você fica depressivo. Muito bem. E por que alguém não quer mais viver? E o suicídio? O suicídio é quando você não vê sentido para a vida. Para que ficar aqui? Por que ficar aqui? Que graça tem isso? Como dizem os adolescentes, tipo, nada a ver. A vida, tipo, nada a ver. Não tem graça. Então eu não vejo sentido para a vida. Eu disse para vocês que a gente não vai falar de suicídio e depressão do ponto de vista médico, do ponto de vista clínico. Nós vamos falar do ponto de vista filosófico. Então, o que é vida? Do ponto de vista filosófico, vida, segundo a definição do professor São Marcos, no seu livro, no segundo tomo de filosofia, publicado pela Federação Espírita de São Paulo, vida, do ponto de vista filosófico, é toda essa dinâmica de troca que acontece o tempo todo. Vida, do ponto de vista biológico, é tudo que está acontecendo aí no seu corpo. Por exemplo, hoje cedo, na casa da Leila, maravilhosa, obrigada Leila, tudo de bom. Cadê ela? Obrigada. Café 5 estrelas, gente de Deus. E eu estou de regime, tive que comer orando. Estou em pecado, Jesus me ajude. Ai, Senhor. Do ponto de vista biológico, vida, é isso que está acontecendo agora aqui no nosso corpo, processando os pão de queijo do café. Certo? Mas do ponto de vista filosófico, é tudo, absolutamente tudo, que está acontecendo do ponto de vista maior. O que você está pensando neste momento? Isso é vida. O que você está pensando afeta o mundo todo, afeta Minas Gerais inteira, afeta São Paulo, afeta Brasília, os nossos irmãos governantes, afeta todo o Brasil, afeta o mundo. A lei da interconectividade nos comprova isso. O que você pensa aqui afeta o mundo. Isso é vida. Nós vamos falar de ânimo e fé, antídotos para a depressão e o suicídio. Muito bem. Depressão é quando você desiste daquela dinâmica da vida. Suicídio é quando você sai de cena, porque você não encontra sentido para a vida. E o que é vida? É toda essa dinâmica que está acontecendo. Quando Jesus disse, meu Pai trabalha até hoje, e eu também, não era de CLT que ele estava falando. Ele estava falando de vida. Desse processo que você está inserido nele desde que você foi criado. E você ficará assim forever.
Forever, do inglês para sempre. Desde que você foi criado, você vai viver para sempre. Pergunta 957 de O Livro dos Espíritos: o que acontece? Quais as consequências do suicídio? E o Espírito de Verdade responde: cada caso é um caso, mas tem um fator que será igual para todos os suicidas. Sabe qual? A frustração de perceber que a vida não acaba. Ânimo. Ânimo vem de alma. Se você está animado, você está na vida, vivendo conscientemente ou não. Pergunta 134 de O Livro dos Espíritos: o que é alma? Allan Kardec pergunta: o que é alma? E o Espírito de Verdade responde: o espírito encarnado. Olha só, nós estamos falando, a palestra não começou ainda, tá? Eu estou tentando explicar os termos para vocês, para depois a gente começar a refletir. E no fim eu canto. Aí vai todo mundo embora e nem vai ouvir a Paula. Meu Deus. Então olha só. Expliquei para vocês o que é depressão. Expliquei o que é suicídio. Expliquei o que é alma. Expliquei o que é vida. Ânimo é a alma encarnada, o espírito encarnado. Ânimo. A maneira como você se desenvolve. Vivendo, você está animado do processo vital. Você está na vida, você está vivendo. Porém, tem uns que vivem e tem outros que vivem. É disso que a gente vai falar. É sobre isso que a gente vai refletir. O ânimo, esse seu jeito de enfrentar os desafios da vida com vitalidade, vai que é tua, Tafarel. Entende? Esse jeito tem um combustível. Tem um combustível. Aquela pessoa que vai, que tá para tudo, tá preparada, vai com Deus. Com Deus, e vai. Tem diferença de outras pessoas? Bom dia. Aí a pessoa: dia. Como vai você? Aí a pessoa: indo. Não sei para onde, né? Indo. Tem diferença? Olha só, ânimo é o resultado, é o efeito. A causa está na fé. Fé e ânimo. Jesus disse lá em João, versículo 16, aliás, capítulo 16, versículo 33. Tende bom ânimo, no mundo tereis aflições. Olha só, Allan Kardec pergunta 134 de O Livro dos Espíritos: o que é alma? O espírito encarnado. Jesus diz: tende bom ânimo, no mundo, você encarnado, espírito, no mundo tereis aflições,
mas tende bom ânimo. Esteja no mundo, esteja engajado, seja alma, viva, troque, abrace, se comprometa, dê, saia de si. Carlos Drummond de Andrade disse: quem de si mesmo não sai, não ama. Então vai, abraça, se joga, se envolve, se compromete. Jesus disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ânimo é efeito. Para você não ter depressão, não desenvolver depressão e nem pensar em suicídio, a sua ancoragem maior precisa ser a fé. Fé. E como que é fé? Fé vem de fiel. Fé vem de fiel, de fidelidade. Fiel a quê? A Deus. Fidelidade a quem? A Deus. Alô, alô, Tupaciguara. Como que você vai ser fiel a alguém, a algo que você não conhece? Você vai ficar depressivo e você vai querer se matar. Quando você presenciar os desafios do mundo, típico de um planeta de provas e expiações, você vai querer sumir. Fé é ser fiel a Deus. Fé é manter-se em fidelidade à inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Quem tem fé, como é que se comporta? Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Tampa o ouvido, Paulo. Uma pessoa virou para mim e disse assim: Deusa, essa música, fé na vida, fé no homem, fé no que virá, nós podemos tudo, nós podemos mais. Essa música nada a ver. Será? Nada a ver? Tudo a ver. Fé na vida, porque é a dinâmica divina em nós. Fé no homem, porque é criação de Deus e nós estamos destinados à perfeição. Inexoravelmente. Sabe o que significa inexoravelmente? Ou você vai ou você vai. E quem que escolhe como que vai? Você. Então tem gente que vai cantando, viver e não ter a vergonha de ser feliz. E tem outros que vai cantando. Só mais uma vez, amanhã talvez, só. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho, não é? E tem outros que vai. Então, como é que nós construímos a fé? Porque tem gente que fala: nossa, a gente não tem fé. Não tem mesmo. Jesus disse que é do tamanho de um grão de mostarda. Mas se fé é fidelidade a Deus, fé é prática, a fé sem obras é morta, já nos disse Tiago. E que obra é essa, gente? A nossa obra da vida. Como é que você vive com fé? Vamos pensar.
Como é que você vive com fé? Com fé é você estar conectado a Deus e fiel, sabendo que tudo que acontece são desafios, provas diárias. André Luiz, no livro Sinal Verde, na lição de número 20, intitulada Obstáculos, ele diz assim: neste mundo é assim, vencido um problema, erga a cabeça, respire fundo, porque o próximo está a caminho. É André Luiz que fala. Então olha só, se você já sabe que você é um espírito imortal, que nunca vai acabar, se suicidar não vai resolver. Se você já sabe que você não está aqui por acaso, que você nasceu na família que você precisava, todas aquelas pessoas da sua família são seu número. A cunhada que não devolve as Tupperware, você acha que não tem nada a ver com você, mas tem tudo a ver com você, entendeu? Então, se você já sabe disso, o que é ter fé? Porque ânimo vai ser o resultado da fé que te move. Ontem eu estava na estrada, 19h30 da noite, vindo para Tupaciguara, uma chuva torrencial. Meu marido não podia dirigir, eu que estava dirigindo. E aí ele falava assim: para, e eu dirijo. Como assim? Até parece que se ele dirigisse não ia acontecer nada. Aí eu falei: não vou parar, faço uma oração. E gritei: Jesus, vamos! É isso, gente, fé, fé. Apareceu o desafio, para de ficar reclamando com quem está do lado. Nossa, gente, eu sou uma pessoa tão legal, como é que foi acontecer isso comigo? Para! São desafios típicos de uma vida no planeta de provas e expiações. Menina, eu estou tão decepcionada com meu filho. Nunca imaginei que ele fosse fazer tal coisa. Criatura, acorda. Ele não é seu filho, ele é filho de Deus, um espírito imortal que veio e está seu filho. Você fez tudo que você podia, o resto é com ele. Fé, fé. Como é que vivem as pessoas com ânimo, com fé, sem depressão? Olha só, momentos depressivos todos nós temos. Sabe aquela pessoa que chega na sua casa e fala assim: nossa, hoje está difícil. Nossa, se eu pudesse eu cavava um buraco e sumia. E aí você fala assim: vou cavar. E a pessoa fala: não, é só força de expressão. Então esses momentos de depressão, todo mundo tem. Todo mundo, essa oscilação de humor, todo mundo tem. Então você precisa se conectar a Deus, para na hora que vierem os desafios, você refazer a conexão, realimentar a conexão e caminhar. Existe um livro chamado Histórias ao Entardecer. O autor se chama William Cândido. E ele nos conta naquele livro, eu quero dar um exemplo para vocês de fé, de ânimo, de alguém que está vivendo. William Cândido, não William Jacó, William Cândido. Ele conta no seu livrinho que existia uma senhorinha chamada Dona Corina. Dona Corina, esse é o meu amor. Vocês viram o crachá dele? Príncipe. Tem algum aí? Nenhum, só esse.
É. Prince, arruma um lencinho. Olha só, o William Cândido conta que existia uma senhorinha. Eu estou dando exemplo de fé, tá? De ânimo, vai que é tua, Tafarel, entendeu? É isso. Ele diz que existia uma mulherzinha, uma senhorinha bem de idade, pobre, bem pobre. Alô, alô, Tupaciguara. Você é pobre? Então não fale para as pessoas que você é humilde. Vocês já viram isso na televisão? As pessoas estão dando entrevista. Eu vim de uma família humilde. Não, filha, você veio de uma família pobre. Certo? Humilde é outra coisa. Tá bom? Então você é pobre, é isso. Pobre de bens materiais. Tá? É isso. Então olha só. O William conta que essa senhorinha chamada Corina. Alô, alô, Tupaciguara, presta atenção que eu estou dando exemplo de fé, de ânimo. Tá bom? Dona Corina, pobre, pobre, pobre. Quincas, é do seu tempo aquela brincadeira de roda que a gente brincava, pobre, pobre de maré descer? Vocês lembram dessa brincadeira? Não disfarça, gente. Você que está aí na televisão aí gravando, você brincou disso. Não disfarça. É uma brincadeira que a gente falava, eu sou pobre, pobre, pobre de maré, maré, maré. Eu sou pobre, pobre, pobre de maré, desceu. Lembra disso? Aí eu só queria ir no lado da rica. Eu sou rica, rica, rica de maré, maré, maré. E aí um dia eu descobri que a rica ia ficar pobre. Aí eu só ia pro lado pobre, para depois ficar rica. Muito bem, o William conta que a dona Corina era uma senhorinha pobre, muito pobre. E ela morava do lado de um lugar dessas mecânicas grandes que consertava carros, né? Ela era pobre, não humilde, pobre. E aí... Alô, alô, Tupaciguara, estou falando de fé, hein? Ânimo, sem depressão, sem nem cogitar de suicídio, certo? E a dona Corina, as pessoas passavam ali na rua, viam aquela coitadinha lá, ficava com dó. Uma senhorinha de idade, pobre, né? E aí todo mundo que passava dava alguma coisa para ela. Tudo que ela recebia, ela falava assim: obrigada, meu filho, Deus lhe abençoe. Obrigada, Jesus. O dono da concessionária, vizinho da dona Corina, ele era ateu. E aí ele comentava com os funcionários dele assim: credo, que mulher ridícula. O povo vem dar as coisas para ela e ao invés dela agradecer para a pessoa, ela fala obrigado, Jesus. Que Jesus que nada? Que Deus que coisa nenhuma? Eu, hein? Todo mundo passava lá, via a dona Corina e dava uma coisinha para ela. Obrigado, meu Deus. E aí um dia o dono da concessionária se encheu. Chamou o funcionário e falou assim: olha aqui, eu estou de saco cheio dessa velhinha aí. Todo mundo dá as coisas para ela e ela fica falando graças a Deus. Você vai pegar essa cesta básica aqui e vai levar para ela. E aí você vai dizer para ela, na hora que ela perguntar quem mandou essa cesta, você vai dizer que foi o diabo, que eu quero ver. E aí o funcionário pegou a cesta e foi lá, levou para a dona Corina. Chegou lá, entregou a cesta. E a dona Corina disse: ô, meu filho, foi Deus que lhe mandou.
Obrigada. Aí ele disse: não, dona, eu preciso lhe explicar que dessa vez foi outra personalidade que lhe mandou essa cesta. A senhora não quer saber? Ela falou: não quero. Não, graças a Deus. Ele disse: não, mas eu vou precisar falar para a senhora quem foi que mandou. Foi o diabo. Aí ela disse assim: ah, meu filho, o meu Deus é tão poderoso que quando Ele manda, até o diabo obedece. O que isso tem a ver com ânimo e fé? Esse tipo de postura da dona Corina é uma postura de fé, de um espírito imortal que sabe que está naquela situação, mas que não vai ficar assim para sempre. É de um espírito que aceitou participar desse jogo. Então, o que nós precisamos entender? Fé é construção. Como é que eu vou ser fiel a Deus se ninguém me apresentou Deus? Em que momento você precisa apresentar Deus para o Espírito reencarnante? Desde a concepção. Pergunta 344 de O Livro dos Espíritos. Em que momento o Espírito se une ao corpo físico? Desde o momento da concepção. E aí a maioria de nós ficou pensando, você pensou que ia ficar aí no som, ninguém ia olhar para você, ninguém ia falar com você. Como que você chama? Eduardo. Que nome mais lindo! É o nome do meu amor, gente. Ó, Prince. Então, o Eduardo saiu de casa hoje e pensou assim: eu vou lá nesse festu aí, vou ficar sentado ali no meu canto, ninguém nem vai falar comigo. Pensou. Grava aí, olha. E você como chama? Tomás. Pergunta 344 de O Livro dos Espíritos. Diego, você achou que eu não ia lembrar de você. Você que é namorada da Juliana, recém-convertida à doutrina, e está achando que não vai estudar. Em nome de Jesus você vai, menino. 344 de O Livro dos Espíritos. Eu estou explicando aqui para os nossos irmãos de fé. Está prestando atenção aí? Sentou lá atrás e achou que eu nem ia lembrar. Pequeno príncipe, você se torna eternamente responsável por quem você cativa. Então, Leila, Juliana, Diego, Roger, que em breve será Roger, será um Masterchef. Amém. Agora são nossos cativos. Obrigada por estarem na nossa vida. Muito obrigada. 344 de O Livro dos Espíritos. Em que momento o espírito se une à matéria? No momento da concepção. E aí a maioria de nós ficou achando que concepção é na hora que o espermatozoide encontra o óvulo. Não, não, não. Alô, alô, Tupaciguara. O Livro dos Espíritos é o livro base da filosofia espírita. Então nós precisamos entender concepção do ponto de vista filosófico, Otaviana. Eu não reconheci você com esse como chama esse avental, menina? Desculpa. Concepção do ponto de vista filosófico. Eu estou dizendo para vocês que fé a gente tem que construir.
Que fé é ser fiel a Deus. E eu estou dizendo para vocês em que momento a gente tem que começar a construir a fé. E aí eu estou falando para vocês que é no momento da concepção. E eu estou explicando para vocês que concepção não é biológica. Concepção, do ponto de vista filosófico, tem outro significado. Quer ver? No dia que o Wellington, há 1 ano atrás, combinou comigo que eu viria aqui hoje, esse nosso encontro foi concebido. Ali começou o nosso compromisso com o povo de Tupaciguara. Não com quem ainda não chegou, com vocês que estão aqui, porque não existe o acaso. Ok? Então, em que momento a gente constrói a fé? Desde a concepção. Então você está lá com seu namorado, com seu... Como é que você chama seu namorado? Amor? Bem? Bebê? Neném? Tchuco? Tchuco! E aí ele responde: que foi, Tchuca? É assim lá na Bahia. Eu fui lá dar um seminário, é assim. Olha só. Você tá lá com seu Tchuco e você fala para ele assim: ah, eu queria tanto ser mãe, queria tanto ter um bebê. Geralmente o seu Tchuco vai virar e vai falar assim: agora não, que está a maior crise. Independente do que o seu Tchuco responder, naquele momento começou a concepção. Na linguagem adolescente de hoje, tipo, começa ali um verdadeiro Big Brother. O espírito imortal, pela lei de ressonância, vai se ligar com você e com seu Tchuco. Vai começar a dar uns rolezinhos em Tupaciguara para avaliar se você vai ser uma mãe Brastemp, se você vai ser um pai Brastemp. E sabe o que é uma mãe e um pai Brastemp? Perfeito? Não. Porque neste planeta não tem ninguém perfeito. É o pai e a mãe que você precisa. Desse jeitinho aí que você tem seu pai e sua mãe. São esses dois aí. Eu estou lendo uns pensamentos aí. Mas está tudo certo. Ali começa a construção da fé. Dr. Bruce Lipton. Bruce Lipton é o pai da epigenética. Epigenética é a nova biologia. A biologia que nós estudamos nos bancos escolares defendia o determinismo genético. A nova biologia postula que não há determinismo genético. Isso é para a gente falar em outra palestra, mas só para vocês saberem de quem que eu estou falando. Dr. Bruce Lipton acredita em Deus. Dr. Bruce Lipton acredita que nós somos espíritos imortais, temporariamente na carne. Mas, Deusa, que diabos isso tem a ver com ânimo e fé? Antídoto para depressão e suicídio? Tudo a ver. Sabe por quê? Porque eu estou explicando para vocês em que momento nós colocamos Deus na vida do espírito que está retornando.
Ele está retornando para um planeta de provas e expiações. Vai reencarnar em Tupaciguara. Vai reencarnar no Brasil. E o Brasil é um país maravilhoso, abençoado. É o país que ele precisa reencarnar. E a fé, a fidelidade a Deus tem que começar na concepção. Dr. Bruce Lipton, no seu livro Evolução Espontânea, na página 89, ele diz assim: os pensamentos e sentimentos da mãe, coadjuvados pelo do pai, varam a placenta e podem moldar a sua biologia. Sabe o que significa isso? O espírito reencarnante, segundo André Luiz, no livro Missionários da Luz, no capítulo 12, ele está miniaturizando o seu perispírito. Ele está se ligando molécula a molécula no corpo. E ele está de 0 até 10 anos embotado do ponto de vista espiritual, para que o papai e a mamãe desta vida coloquem os valores. E qual que é o primeiro valor que você deve colocar na vida do espírito reencarnante? Deus. Você vai passar a mão na barriga e conversar com esse espírito. Bem-vindo, bem-vindo, meu filho. Planeta Terra. Aqui é bem desafiador. A gente vai ter bastante problemas, mas estaremos juntos. E Deus está no comando. Estamos juntos e com fé em Deus nós vamos vencer todos os desafios. Se os sentimentos e pensamentos da mãe varam a placenta, aquele espírito, o psiquismo dele está sendo moldado. Então eu não vou encontrar esse adolescente com 15 anos no meu divã duvidando. Porque adolescer, do latim adolescere, significa deixar de ser criança para ser adulto. E esse para denuncia uma transição. Todo espírito encarnado no planeta Terra angustiou para adolescer. Sabe por quê? Porque ele está com medo do futuro. Todos os dias ele pensa: estou ficando adulto. Ficar adulto é ficar igual ao meu pai. Meu Deus! Estou ficando adulto. Ficar adulto é ficar igual a minha mãe. Senhor da glória, Senhor, socorro. Estou ficando adulto. Ficar adulto é ficar igual ao meu tio. Minha mãe me contou que meu tio apronta, então eu não quero ser igual ao meu tio. Estou ficando adulto. Ficar adulto é ficar igual a minha tia. Vixe, minha mãe falou que minha tia tem uma doença. Eu não quero ser igual a minha tia. Entendeu? É essa confusão todo dia. Sem Deus vai ficar difícil. Quem que assistiu aqui Tropa de Elite? Não vou fazer pergunta, gente. Para de ficar com medo. Levanta a mão. Sem Deus, o espírito vai pedir para sair. Entenderam? É isso. Sem Deus, olha só, com Deus a coisa já está feia. Sem Deus, ele vai pedir para sair. Fé é uma construção. Eu trabalho com evangelização infantil, evangelização de adolescentes há 33 anos, apesar de eu só ter 20, vocês perceberam? Então, uma mãe virou para mim e falou assim: ô Deusa, o que eu faço, hein? O meu filho, olha só, nós estamos falando de ânimo. Ânimo é resultado da fé. Ânimo
de ânima, espírito encarnado, vivendo, conectado, antenado, fiel a Deus. Olha só, não é achando bom os problemas. Nossa, só tem problema, que delícia. Não. Estou cheia de desafios e com Deus eu vou resolver todos. Amém, Jesus. E olha só, vou agradecer. Agradecer o problema? Não. Agradecer porque com Deus eu estou vencendo os desafios. E por que eu vou agradecer? Porque quando eu agradeço, a graça desce sobre mim. E quando eu reclamo, é de voltar para trás. Clamar é de chamar. Então, cada vez que você reclama, você está chamando o problema de novo. Vamos voltar para o adolescente? A mãe virou para mim e disse assim: "Oh Deus, o meu filho está com 12 anos. E ele virou para mim e disse que não quer ir na Seara. Seara é o centro espírita que eu trabalho. Ele disse que não quer ir porque ele não acredita em Deus. O que eu faço?" Aí eu falei para ela: "Você vai fazer? Você vai olhar para ele, no olho dele, porque os olhos são o espelho da alma. Cuidado quando você conversa com alguém que não olha no seu olho." Está na Gênese de Allan Kardec, capítulo 15. Os olhos são o espelho da alma. Então você vai olhar para o espírito imortal que está seu filho num corpo de 12 anos. Você vai olhar para o espírito imortal que está seu neto num corpo de 12 anos. Você vai olhar para o espírito imortal que está seu sobrinho. "Ai Deus, mas eu sou tia, eu não tenho filho e eu só vejo meu sobrinho uma vez por ano." Uma vez por ano você tem tarefa na vida daquele espírito imortal que está seu sobrinho. Ok? Então ela disse para mim que o menino falou para ela com 12 anos que não acredita em Deus, então ele não quer mais ir na Seara. "Deus, o que eu faço?" Eu falei: "Então você vai olhar dentro do olho dele e vai dizer assim: que pena que você ainda não acredita em Deus. Porque eu, sua mãe, acredito em Deus. E vou te dizer, tudo é por Deus. O Brasil é por Deus. São Paulo é por Deus. Minas Gerais também, tá? O seu pai está aqui por Deus. Esse iPhone que está na sua mão é por Deus. A comida que você está aí digerindo é por Deus. Tudo é por Deus. E você vai acreditar. Agora, vamos para a Seara. Falta os pais assumirem a sua missão de condutores desses espíritos. Pergunta 582 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: poderias nos dar exemplo de missão na Terra? E o Espírito de Verdade responde: paternidade e maternidade é missão. Deusa, o meu filho desencarnou. Então, ele desencarnou, porque ninguém morre. Eu tive um filho que desencarnou, Rafael. Agora em novembro iria fazer 30 anos. Ele não morreu. Ele só mudou de estado de consciência.
E hoje Ele está em parceria comigo, consolando todas as mães que eu atendo. Fé em Deus é você saber que Deus escolheu você para essa missão maravilhosa da paternidade e da maternidade. Meu filho não morreu, ele está no outro plano, e eu converso com ele. Pega a foto do seu filho, conversa, agradece que ele veio, que ele ficou com você. Fé é isso. Quanto tempo eu tenho? Geralmente quando eu pergunto já acabou, né? Vou dar um último exemplo de como se constrói fé. Vou me despedir e vou esperar vocês ali naquela mesa com meus livros e meus DVDs. Os meus livros tratam de casos. Cada página eu conto um caso que eu atendi e proponho reflexões. Eu sou psicóloga clínica e hospitalar, especializada em luto, atendo pessoas vivendo perdas. Perdas não só por morte, mas principalmente por morte. E agora em novembro vou lançar meu livro Indo Além do Luto. Vibrem por mim, para que eu consiga dar conta de todas as tarefas, por mim e pelo príncipe. Nós somos uma dupla devedora da espiritualidade. Muitos boletos. Eu faço parte da mesma turma da Paula Zamp, fugitivos do umbral. E os mentores viram a hora que a gente estava fugindo e falaram assim: deixa eles irem se juntar ao Wellington, ao Quincas, o William Jacó e a esse de Coromandela, o Borginho e o Eduardo lá do Médico do Fraternidade Sem Fronteira, e a Otaviana. Otaviana é fugitiva do umbral duplamente, porque ela é cristã evangélica e está aqui com os macumbeiros. Deixa eu dizer que te amo, deixa eu gostar de você. Aí, Paula. Muito bem. Fé é construção, fé em Deus, fé na vida, fé no que virá. Tem gente que diz para você assim: nossa, mulher, a coisa tá feia, onde que esse mundo vai dar? Esse mundo não está feio, esse mundo está maravilhoso. Tudo é criação divina, não tem nada feio. Quem está feio é você, que está fora dos pinos. Volte para Deus. Acredite, confie e prossiga. Dom Helder Câmara dizia: caminha, apesar da noite, quem confia no Deus da vida. 2 exemplos de fé construída. 2 exemplos de como colocar Deus na vida do seu filho, do seu neto, do seu afilhado, do seu sobrinho. Olha só, eu nasci no Piauí, já ouviram falar? Piauí? Percebeu que tem que fazer biquinho? Piauí? Sabe onde fica? Na França, tá ligado? Como se constrói fé? Desde o berço. Nasci filha de uma mãe analfabeta, feirante, e de um pai polícia. Vocês já pararam para pensar? Polícia na França? O bicho é feio.
Todo dia, alô, alô, Tupaciguara. A psicologia comportamental cognitiva postula que tudo aquilo que é feito com uma determinada intensidade e com uma certa regularidade condiciona você. Minha mãe, todo dia, antes de eu sair para a escola, chamava eu e meu irmão. Meu irmão hoje é pastor da igreja presbiteriana. Lá em casa, a única endemoniada sou eu. Minha mãe chamava a gente. Vem cá. Repete comigo. Jesus anda comigo, comigo Jesus está. Eu tenho Jesus por mim, contra mim nada será. Amém. Pode ir. Em março, agora, eu vou fazer 53 anos. Eu já sei o que vocês estão pensando, não parece. Até hoje, na hora que a coisa tá preta, eu tô lá. Jesus anda comigo, comigo Jesus está. Ontem no vendaval, vindo para cá, gente. Jesus anda comigo, comigo Jesus está. Eu tenho Jesus por mim, contra mim nada será. Com a mão no volante. E com a mão no volante, isso. E o príncipe do lado, orando, que eu falei para ele, reza aí, faz uma prece, criatura, e vamos. O meu pai, polícia, viajava bastante, porque ele era detetive, ficava desvendando os casos na França. Quando ele estava em casa, a minha mãe fazendo a reza dela com a gente, colocando Deus na nossa vida, ensinando fidelidade ao nosso Criador, nos ensinando a ser fiel. Minha mãe rezando com a gente, o meu pai ficava só olhando assim, com aquela pose assim de policial francês, sabe? Oh, reza fraca. Quando vocês acabarem aí, eu vou fazer a minha que é melhor. Evangelho no lar. Isso é evangelho no lar. Fé em Deus. Ânimo. Meu pai catava nós dois e falava assim, vem cá, agora repete comigo. São Bento da Água Benta, Santíssimo do altar, todo mal que esteja nesse caminho, se afaste que um filho de Deus vai passar. Amém, pode ir. Nossa, era bem forte mesmo. Eu lembro como se fosse hoje. Andando pelas pradarias francesas, e aquela sensação de Deus em mim. Jesus anda comigo, comigo Jesus está. Eu tenho Jesus por mim, contra mim nada será. Amém. Olha que fantástico. E para terminar, eu fui visitar uma grande amiga. Ela é católica. Ela é católica, adora Maria de Nazaré. O marido dela não acredita em nada. Coitado. Sabe por quê? Porque quando você não acredita em Deus, você corre o risco de se achar Deus. Coitado. E aí eu cheguei na casa dessa minha amiga, ela tem um filho chamado Gustavo, o apelido dele é Guga. 5 anos. Um espírito imortal num corpo de 5 anos. Estou dando um exemplo de como colocar Deus na vida do filho.
fazer esse canal de fidelidade para que ele cresça na fé e administre todos os desafios típicos de uma vida num planeta de provas e expiações. Cheguei lá, o Guga estava sentado na mesa da cozinha. Uma tigela de sucrilhos na frente dele. Tinha também café mesmo. Fazendo propaganda. Descobri hoje que tem um café chamado Mesmo. E é bom, mesmo. Ô Leila, aquele café era mesmo? Ah, é outro. Mas o café mesmo é bom mesmo. Gustavo, um espírito imortal num corpinho de 5, sentadinho, uma tigela de sucrilhos. A mãe dele virou para ele e disse assim: ô Guga, faz uma prece, agradece papai do céu seu lanche, come tudo e depois vai lá para a sala que eu estou lá com a tia Deus. Nesse ínterim, o pai do Guga entrou. O pai do Guga é aquele homem grande, que sabe tudo, resolve tudo e não mente. É assim que toda criança de 0 a 10 vê os pais. O pai do Guga entrou, ouviu o que a mãe do Guga falou, foi até o Guga, pôs a mão no ombro do Guga e falou assim: tem que rezar para papai do céu nenhum aqui. Aliás, se você for rezar para alguém, você reza para mim, para esse papai aqui. Sabe por quê? Se não tivesse esse papai aqui, não ia ter sucrilho, não ia ter brinquedo, não ia ter tua escola, não ia ter nada disso. A mãe do Guga, provavelmente inspirada por Maria de Nazaré, deu meia volta, se aproximou do Guga e disse: Guga, meu filho, faça uma prece para o papai do céu, sim, sempre. Sabe por quê, meu filho? Porque se não tivesse papai do céu, não ia ter sucrilho, nem brinquedo, nem esse papai aqui, e nem coisa nenhuma. Arrasou. Ânimo é efeito da fé que você tem. E o que é fé? É a sua fidelidade a Deus. E quem é Deus? Aquele hominho velho com um cajado dourado e com aquela voz cavernosa dizendo: Tupaciguara, estou de olho em você. Não. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos promove, e é por Ele, com Ele, que nós chegaremos lá, na perfeição, sem depressão e sem desistir de viver, seja aqui ou em qualquer âmbito da vida. Glórias e glórias a Ele. Graças a Deus. Muito obrigada. Obrigada. Mãe, é para você. Ontem foi aniversário dela. Obrigada.